Ou seja, quando a gente vai se despir dessa mentalidade preconceituosa de que isso não é pra mim, isso não dá, isso é pra gente sortuda. Jeff Bezos e não sei quem, isso daí, esses caras eu prefiro jogar na loteria. Meu Deus, cara, você tá terceirizando a responsabilidade que acontece sobre sua própria vida. A gente ainda tem muito dessa cultura, mas ela tá diminuindo. A gente tá deixando de ter uma cultura vitimista, no sentido de eu preciso viver uma vida que é subsidiada pelo Estado. Eu quero viver com um auxílio emergencial. Eu quero esses direitos. Porra! E o que você tá fazendo pra você não precisar disso? O que você está fazendo para parar de associar os problemas da sua vida à economia, a governo, às pessoas à sua volta, às circunstâncias? Porque assumir responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida é você empreender. É uma mentalidade que obrigatoriamente coloca as pessoas no estado de, putz, se sou eu que sou responsável por tudo na minha vida, quer dizer, ganhar dinheiro também depende de mim. Não depende de um concurso público beneficente em que eu vou ter que estudar simplesmente para conseguir ganhar dinheiro do Estado. O concurso público talvez seja talvez o Brasil seja o país com mais vislumbre das pessoas vislumbram e passar o concurso num concurso público para mamar na teta do Estado e se aposentar e ter garantia de emprego pro resto da vida de aposentadoria, né? Pois é, cara. Mas olha, você vê um insight que talvez possa passar despercebido é o seguinte. Quando a gente vê os governantes, que a gente vive numa democracia, né? Hoje, como você falou tão claramente, 80% da população não é favorecida economicamente, elas têm que se preocupar muito mais, às vezes, do que comer, do que em buscar a educação. Então, a gente sabe que são as massas que elegem os governantes. Tudo bem, esse é um modelo justo, porque é o governo da maioria. Por outro lado, o que acontece é que a gente acaba se deparando também com pessoas que querem o dinheiro no final do mês. Em quem é que você vai votar? Eu vou votar quem foi me dar os R$200 do auxílio emergencial. Putz, cara, mas vamos lá. Você vai votar numa pessoa que vai imprimir dinheiro pra botar no teu bolso. Legal. Esse dinheiro ele vai sair da onde mesmo? Ele não existia? Tá bom. Mas você vai aumentar seu poder de compra. Pela lei da oferta e da procura, se você aumenta o seu poder de compra nessa população que você falou que 80% consome bens básicos e sobrevivência, o que vai acontecer no preço dos bens básicos e sobrevivência? Eles vão subir. Então, esse extrato gigantesco da população que de repente é beneficiada pelos auxílios e medidas populistas trazidas pelos governantes que mesmo esse público elegeu, vai fazer o quê, cara? Vai aumentar os preços das coisas que mais importam para elas. Então, quem vai ser os mais prejudicados? Elas mesmas. No longo prazo, todo mundo fica mais pobre. No curto prazo, eles têm um falso sentimento de que, eu votei na pessoa certa. Mas no longo prazo, o que acontece? Se você projeta de 1994, quando teve o Plano Real, para cá, a gente teve uma inflação acumulada de mais de 550%. No real, aqui no Brasil. A inflação do dólar nesse mesmo período foi de 70%. O que isso mostra, cara? A gente entrou num ciclo vicioso onde o governo, ele quer dar medidas benefícios populistas para a população reelegê-lo e depois ele tem que criar soluções para os problemas que ele mesmo causou. Porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas que mais precisam de dinheiro. O que acontece? O governo chega, vamos aumentar o salário mínimo. O que isso faz? Prejudica as empresas que às vezes têm uma folha já amarrada e não pode. Fala, caraca, eu vou ter que demitir gente aqui, porque eu não consigo pagar com esse aumento, arcar com esse aumento. E o que vai acontecer? Vai ter mais desemprego, vai ter mais gente sem renda, você tem o aumento dos preços e menos renda para a população. O que acontece? Cara, é crise, mano. Por isso que a iniciativa privada ela é o maior driver de transformação do nosso país. A partir do momento em que a gente consegue de pouquinho em pouquinho vislumbrar essa mudança, de que cada vez mais tem tido tesão nas pessoas em empreender, a gente sabe que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Porque é temporário, cara. Eu acredito piamente que o Brasil de 50 anos daqui, cara, vai ser um Brasil do qual a gente vai ter orgulho de viver. Vai, porque essa nova geração está muito mais conectada com essas verdades que fazem parte de um modelo que não tem mais vínculo com o modelo ultrapassado. Quando você me falou desse ponto de vista do governo, dessa inflação no comparativo com os Estados Unidos, me veio à cabeça um papo que eu tive recentemente com um amigo e que a gente estava discutindo exatamente isso. Hoje, independentemente da corrente política, as pessoas que tomam o poder, elas não estão preocupadas em descobrir e estudar qual é a dor. Elas estão preocupadas em entregar o resultado pré-concebido e fazer com que a dor se adapte ao resultado, ao remédio. E não o contrário. Criei o remédio aqui, eu sou governante agora, tô com o poder. O remédio é isso, porque eu entendo que esse é o remédio. Independentemente de fato ser, mas eu vou fazer com que a doença
se adapte a esse remédio, porque esse remédio que vai fazer com que a minha propaganda e minha possibilidade de reeleição continue. E no meio do caminho existem as instituições e a cultura, a herança cultural que está permanente nessas instituições. Então, você até pode ser bem intencionado nesse processo todo. Se você faz parte de um governo e você não concorda com esse remédio que foi pré-concebido, nesse caminho da dor, você vai encontrar estruturas viciadas que vão te forçar a falar assim, você tem que tomar o remédio, não tente entender a dor. Concorda? Perfeitamente, cara. Eu acho que a mudança ela pode vir de todas as frentes. E eu acho que, por exemplo, existe um discurso muito bonito dizendo vamos eliminar o governo, né? Libertarianismo, aquela coisa de vamos deixar a iniciativa privada reinar. Eu falo, cara, assim, numa escala de 0 a 10, o quão plausível é que isso vai acontecer? Então, pode ser que é um modelo tão utópico quanto o comunismo, por exemplo. Todo mundo vai ser, vai ter igualdade e tal. Eu vejo, bom, o governo existe. Ou seja, acho que talvez a gente deve alocar os nossos esforços pensando em como otimizar a estrutura que já existe e que dificilmente vai ser eliminada, do que ficar se preocupando em reclamar de uma coisa que você não vai conseguir mudar, entendeu? Tipo, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente de fato tem que fazer. Você não vai conseguir eliminar o governo. Vamos cancelar a revolução. Pum, pô, fincou a bandeira aqui, agora a iniciativa privada vai reinar. Beleza, você consegue fazer isso, você mete bronca. Se você não consegue, que eu acho que é a maior parte das pessoas, trabalha com o que você já tem, cara. Então, eu prefiro assumir o seguinte, cara, eu não quero depender do governo para absolutamente nada. Se você é um governante e você quer fazer diferença, então você atua dentro da sua área de competência para causar a transformação que você sabe que você pode. Eu, aqui do meu lado, vou causar a transformação que eu sei que eu posso através da iniciativa privada. Então, você faz a sua transformação, eu faço a minha, a gente se encontra no meio caminho e depois trabalha junto, pô. Mas então, até lá, eu não quero ficar me preocupando se eu pago muito imposto, se é muito burocrático, porque isso é o que todo mundo tem que passar, assim, é o mínimo, entendeu? Como existe um caminho de muita construção do que dá pra melhorar no nosso país ainda, eu sei que o principal, eu tenho que jogar o jogo que todo mundo já jogou. Não faz sentido reclamar com coisa que a gente sabe que não vai poder mudar no curto prazo. A gente pode trabalhar para que lá na frente, aí sim, a gente consiga criar uma percepção no coletivo de que a estrutura é falha e que pode ser otimizada. Mas isso é o trabalho em conjunto que requer todos os agentes atuando.